Bem, irmãos, a paz do Senhor, o ensino para todos nós já foi dado aqui, né? São as respostas que muitos já tiveram e que foram trazidas até pelas crianças aqui. Então, o assunto parece difícil, mas é a necessidade da igreja agora. Ou a igreja vai entender a voz do noivo e a forma como ele fala, ou não vai entender nada. Ao ver outras vozes que pode até dizer, olha, é de Jesus, e não é. A voz dele é do Espírito. Então, só revelação. Não tem saída. Não é a voz da razão. A voz da razão, ela pode funcionar para muita coisa. Para satisfazer a mente, para dizer que é uma poesia, que está tudo muito bonito, é o noivo, não é? É a noiva que está sendo preparada, está tudo certo. Agora, para nós o importante não é essencialmente isso. São figuras que o Senhor está colocando, que colocou na palavra à nossa disposição, mas que tem um sentido profético. Isso é que é importante. Nós temos que entender que o livro de Cantares conta a história da igreja em todos os seus momentos, desde o derramamento do Espírito, desde o Pentecostes, até o último dia dela, que será o arrebatamento. Já vimos profeticamente que o livro está dentro de um tempo, que é o dia de Deus. Um dia. O nosso dia tem 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, aquele que todo mundo já conhece. Podíamos comparar o tempo de Deus também. O amanhecer, só que um dia para o Senhor é como 1000 anos. É diferente. Então, neste aspecto, nós vamos ver o amanhecer de uma história. Então, tem uma história que é a história da igreja. Quando amanhece. No projeto de Deus, no dia de Deus, a igreja nasce ali. O tempo vai passando e ela chega agora como o nascimento do sol e o momento do seu ocaso. Agora o sol vai para o seu ocaso. A noite vai chegar. As sombras começam a cair. O dia começa a refrescar. E são sinais todos que estão dentro de um sentido profético. E o Senhor quer que a igreja entenda esse momento que ela está vivendo. Ela não está profetizando para aquilo que vai acontecer, não. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um momento que a igreja está vivendo a própria profecia. Quem viveu há 50 anos, vamos dizer 500 anos, há 1000 anos, ela não experimentou isso que nós estamos experimentando. Porque nós estamos experimentando aquilo que é a essência da vontade de Deus, através de Jesus, pelo seu Espírito, para um povo que Ele escolheu, para que dê testemunho do seu projeto. Existe um reino mundial, aí, reino contra reino, mas o reino de Deus, ele está preservado pelo Espírito Santo. Então, nesse aspecto, o que vale para esse reino é aquilo que o Espírito Santo tem para revelar. Fora disso, é outro reino. É o reino da razão, reino da filosofia, reino da teologia, reino do entendimento normal. É pecado? Não, não é pecado, mas não leva à vida eterna. Só isso. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela nasceu para viver do mistério. Então, quando você está aqui, vivendo no mundo, e de repente o Espírito Santo vem, visita o seu coração, você mudou de vida. Você estava nessa direção, deu meia volta e foi em outro sentido. Então, isso se chama conversão. Só quem opera isso é o Espírito Santo. Aí você virou, mudou de vida, e depois você resolve voltar à sua própria vida anterior. Você teve saudades daquela caminhada errada que você estava fazendo e começa a fazer a mesma coisa que fazia antes. Você abandonou aquilo que era o projeto. Então, e o homem não vive, ele não pode viver, ele não pode sobreviver,
ele não tem aquilo que é a promessa de vida eterna, ele só tem dentro de um projeto. Os irmãos estão entendendo? Não é o meu projeto, não é o projeto da Igreja Cristã Maranata. A Igreja Cristã Maranata tem uma sigla, tem um nome e tudo isso, mas o projeto não é ela, não é dela. O projeto é do Espírito Santo. E qual a função dela como igreja? É saber o que é que o Espírito Santo quer para o momento que estamos vivendo. Então, isso faz parte da relação de Jesus com a igreja. O livro de Cantares é o que Jesus quer. Ele diz, eu quero isso. Não é o que nós queremos, é o que Ele quer. Como é que Ele quer ver a igreja? Como é que Ele quer ver a noiva? Daqui a pouco nós vamos entrar no aspecto pessoal. A partir do próximo capítulo, quando entrarmos, vamos ver o aspecto pessoal, mostrando o momento que estamos. Aí começa logo o primeiro versículo. De noite. Então, termina agora o apelo. Volta depressa, antes que refresque o dia. Então, encerrado ali os 2 primeiros capítulos. Agora entra o momento que a igreja vive, cada um pessoalmente, para esse momento do arrebatamento. Nós vamos ver como a igreja vai se preparar, como ela deve estar preparada, como ela vai ouvir a voz do noivo nessa hora, que caminhada que ela pode dar no sentido errado, que ela não pode errar agora. Então nós vamos ver. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Estou saindo um pouco dali, só para os irmãos verem a sequência. Já começa então, de noite, essa hora da noite, muitos estão buscando o Senhor erradamente, não é? Estão buscando na cama, no comodismo. Aceitei Jesus, eu sou crente. Isso não funciona assim não. Não é exatamente. Ele buscou, mas está na cama, está deitado, está esperando ninguém sabe o quê, não é? Aquilo que, acomodação. Então, as virgens estavam também assim, as virgens loucas, ficaram dormindo, acabou. Pronto, está na cama, estava descansado. Não o mundo não, as virgens loucas não são o mundo não. As virgens loucas são aqueles que ouviram a voz, foram chamados, receberam a roupa nupcial, mas não estão aguardando o noivo. Não tem candeia, não tem óleo, não tem nada, então não tem como se identificar com a luz, com a revelação. Meus irmãos, se você pega o livro de Cantares e começa aqui, um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, não é assim. O livro de Cantares tem uma sequência, e nós estamos com cuidado indo nessa sequência, porque muitas pessoas estão vindo. Eu recebo toda semana, aproximadamente 10% das correspondências que eu recebo são de pessoas que estão vindo. Essa semana agora, há 3 meses eu comecei a frequentar essa igreja. Eu fazia parte de outro grupo, não vamos tocar nos outros, mas fazia parte de outros, que não tinha nada disso. E eu me encantei com o que eu ouvi. Nós tivemos um país que recebeu a obra por causa do livro de Cantares. O livro de Cantares. Um país que você... será que esse pessoal não sabia que existia? Não sabia, nem o Brasil também, nem os brasileiros também. E, no entanto, a revelação, quando chegou lá, resolveu simplesmente o problema. As pessoas entenderam que há uma coisa nova, uma coisa especial. Então, essa relação de Jesus com a igreja, é Ele quem impõe, não é a igreja. Ele vem descrevendo tudo, a relação dele com a igreja, para mostrar à igreja que está no comando. Ele não quer casar. O casamento, o projeto dele com a esposa, com a noiva, né? Ele não quer casar com a doida, com a maluca, com uma que já esqueceu dele, que já amou o mundo. E é por isso que a palavra lá no Apocalipse diz assim, a grande prostituta. A grande prostituta. Qual é a grande prostituta? Aquela que negou o grande amor dele. Ela não precisa do grande amor. Quem é o grande amor? A senhora aí? Você também?
Você quer o grande amor? O Espírito Santo. Entendeu? Onde é que está o grande amor? É o Espírito Santo. Você não quer o Espírito Santo, você não quer o amor de Deus. Esse amor que todo mundo bate um ombrinho aqui, meu querido, minha amada, um beijinho aqui, passou no ônibus, estendeu o pescoço, outro beijinho lá, aqui. Não é isso não. O amor é falado aqui, é o Espírito Santo, é a ligação do homem com Deus e o contato dele com o Senhor. Não é carnal. Vocês não estão entendendo? Não é carnal. Quem une o homem à eternidade, a igreja, a noiva ao noivo, é o amor. Quem é o amor? Pronto, Espírito Santo, podemos ir embora. Né? Então, se você não entender isso, você vai começar a criar imagens, amor e não sei o quê. Os irmãos estão entendendo? Amor, amado, são substantivos, são adjetivos que fazem parte desse momento da igreja. Então, quando você abriu o livro, você vai ver logo as expressões amor, amado, especialmente no segundo capítulo, quando vemos a dedicação. O meu amado é meu e eu sou dele. É o texto que o camarada queria que eu falasse, não é isso? O meu amor é meu e eu sou dele. Quer dizer, a igreja tem ciúme, não é um ciúme carnal, mas ela tem o ciúme de guardar aquilo que é a preservação da santidade de Deus, da operação de Jesus, da salvação somente nele. É só ele, ele é o único, ele é o Senhor, é o Salvador, só ele, não há outro noivo. Não, você vai através da sogra dele, você vai através do tio. Não, é ele. Então a igreja preserva o nome. Nós temos igrejas, por exemplo, aqui. Os irmãos de Portugal estão ligados? Não, né? Não, é Milão, na Itália. Mas Milão não tem. Tem gente, tem grupos evangélicos na Itália que acham que Maria é salvadora também. Os irmãos imaginaram? Já viram? Aqui no Brasil, naturalmente não vou criticar, mas é a mãe de Deus, mãe de Deus. Aí você entende, não, mas é mãe, mas não é mãe, mas é mais ou menos. Então existe isso. Nós temos que entender as coisas com clareza. Nós estamos aqui para falar mal de ninguém. Nós amamos, né, as figuras bíblicas, todos que estão aí nas suas disposições, né? Os seus testemunhos são vidas, Paulo, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu e tantos outros. Maria, seja o que for, mas o nosso Salvador, a igreja preserva isso, ela é a responsável. O meu amado é meu, eu sou dele, está acabado. Eu só tenho ele, nós só temos Jesus, só. Você está precisando de alguma coisa? O hino do Valdemar, já até falei ontem, né? Um celesteiro. Tudo que tu tens, foi Jesus que te deu. Chuva de bênção, foi Ele que deu, né? Tem sabedoria? Foi Ele que te deu. Um lugar no céu que Jesus te prometeu, entendeu? A poesia do seresteiro é uma coisa simples. Tudo que nós temos é o Senhor. Você vai para onde? Os discípulos tinham um lugar para ir. Vocês querem ir embora? A multidão estava toda lá, atrás do pão. Eu perguntava, certíssimos, até eu. Atrás do pão. No outro dia, foram atrás de Jesus. Mas Jesus, você saiu de lá, veio para cá, a multidão não tem o que fazer. Primeiro comeu o pão aqui, mas que feliz. Isso é que é Deus. Isso é que é Jesus. Comeu o pão. No outro dia, Jesus foi para o outro lado. A multidão procurou Jesus, não estava mais onde eles tinham procurado. Aí saiu para o outro lado do rio. Que falta de ter o que fazer, não é? Mas foi atrás do pão. Mas como é Jesus? Jesus estava do outro lado. Mas e o pão? Outra vez você não tem hoje? Não, tem ontem. Vai ser assim agora? Sua religião é essa? É um dia só? Diz, olha, vocês vieram atrás do pão que perece. Eu sou o pão da vida. Pão da vida não, nós queremos pão da padaria. A religião que é pão da padaria. E a igreja fiel
que é o pão da vida. Por quê? Porque o pão da padaria é o que disse Jesus. Ó, vocês comeram o pão lá, não morreu? Mas eu tenho o maná que não mata, que leva o homem para a vida eterna. Veja que é natural viver essa vida, é natural querer o pão aqui. Eu já tomei meu café hoje, que é a coisa que eu mais gosto, é café com pão. E veja aqui, estou satisfeito. Daqui a pouco começo tudo de novo, entendeu? E não canso não, o negócio é gozado. Amanhã de novo tudo, todo dia o pão, é isso mesmo. Nós nos alimentamos todo dia do pão da vida. Então veja aqui, o Senhor quer no livro de Cantares nos trazer para uma atmosfera de comunhão, de vigilância, porque tudo que Ele fez foi isso. Eu quero um povo, eu quero uma igreja, eu quero tirar um povo da miséria. Eles vão ter que entender que existe uma eternidade, que a terra aqui, o tempo é uma passagem, mas nessa passagem eu quero estar com o meu povo, eu quero dizer como é que ele deve caminhar. É a passagem pelo deserto, que é aí o mundo que não tem nada, é a areia que aí está. Nós temos que passar o Jordão, temos que atravessar e entrar na terra prometida. Então as figuras todas, meus irmãos, que vêm na palavra de Deus, elas são proféticas. Então esse livro é um livro essencialmente profético para o momento que nós estamos vivendo. Interessante que o pastor me procurou há pouco, ali pode botar o microfone, aquele pastor, ali, isso. Ele pode levar o microfone para ele, ou ele pode vir para dar um pulo lá e botar o microfone, é mais fácil. Muito bem, eu estava conversando comigo, nós estávamos conversando, e estava falando a respeito, dizer, vem depressa, seja semelhante ao gamo. Olha, Jesus, por favor, o noivo, a noiva diz, você não vende carroça não, meu filho, não vende carro de boi não, pega um jato, né? Você vê logo para nós nos encontrarmos. É o anseio da noiva e do noivo, é desse encontro. E assim, vem saltando sobre os montes, por causa dos montes, você não vai andar devagarzinho, uma pernadazinha aqui, outra ali, né? Você chegar a andar 1 quilômetro, não, você dá logo um salto, sai do outro lado, vem depressa, é o anseio da igreja. Aí, vai ver a explicação que o irmão vai dar agora sobre os montes de Beter. Vocês sabem o que é isso, monte de Beter? Quem sabe, levanta a mão. Vai levantar a mão. Ninguém sabe, nem eu. Mas o irmão lá tem uma palavra sobre o assunto. Pode falar, meu irmão. Paz do Senhor, irmãos. O gamo está sobre os montes de Beter. Na topografia de Israel não é identificado montes de Beter, porque é onde que está se cumprindo a profecia, onde o gamo está saltando velozmente, e a igreja não olha para os montes desse mundo, mas está olhando para o alto. Esses montes simbolizam aonde a igreja vai se encontrar com o noivo. Ele salta rapidamente, que a profecia está cada vez mais rápida, porque a hora que o gamo parar sobre esses montes, nós sabemos que é a última trombeta, a última profecia, e nós vamos estar com ele na eternidade. Portanto, os montes de Beter são os montes no alto para onde a igreja está olhando, vendo o gamo, cumprindo a profecia e a revelação que está sendo dada para este momento. Ele quis dizer o seguinte, é que geograficamente, montes de Beter não está identificado na topografia de Israel. Ninguém sabe onde estão os montes de Beter. Então, a revelação diz assim, os montes de Beter, quer dizer, lugar muito alto, onde o Senhor vai pular. Ele não está pulando de cima de um monte para o outro, esse monte aqui, outro monte, não. Quando ele fala montes de Beter, ele está se referindo a um aspecto profético de um lugar alto, que a poesia levou, que o entendimento profético se elasteceu no sentido de altura, no sentido de distância, no sentido, então, que não é do alcance do olhar do homem. Os montes de Beter não são visíveis, não são conhecidos dentro da topografia de Israel. Está entendido? Então, na geografia, na topografia de Israel, os montes de Beter não estão identificados. Então, quando ela diz assim, o gamo, quer dizer, aquele animal que salta
Então, ele vem saltando, porque ele vem de cima. Ele não está pulando uma montanha daqui, do Monte de Jerusalém para outro monte. Não, não, não. Essa montanha que está falando é a velocidade, que não há como medir a altura dos montes, de onde está vindo o Senhor, é de onde vem o socorro, é de onde vem a bênção, é de onde vem o mistério, é de onde vem a revelação, é de onde vem a salvação. Entendido? Então, tem um alcance profético, que é o que é muito interessante. Os irmãos estão vendo que cada detalhe e é tão importante, porque isso nos enriquece. Nós sabemos que a pressa, a igreja clama nessa hora por esse momento de pressa. Agora só um pequeno detalhe para encerrar. As raposas e as raposinhas. O irmão trouxe a informação aqui muito boa, todos os irmãos que trouxeram, mas as raposas, a raposa grande, ela chupa a uva, ela já pega o fruto e pá, destrói. Mas o perigo não está nelas não, porque a raposa grande passou, você joga logo uma pedra nela, né? Você já sabe que ela vai destruir. O problema são as raposinhas, porque elas destroem a flor. Então, o momento profético que nós estamos vivendo agora, porque o pecado, porque se é pecado, não, tudo é pecado, está tudo aí, o mundo está no pecado, está tudo aí. Raposona, a raposinha é mentira, é a conversa que nós estamos vivendo aí hoje. Interessante que, logo que as primeiras revelações que o Senhor nos deu sobre raposa, raposinha, há algum tempo, né? Então, tinha aquelas, pastor, um levantou-se, pastor, para mim, a raposona são as televisões. Eu digo, pois é, quer dizer que a raposinha é a televisãozinha pequena, né? De bolso, né? As pessoas entendem as coisas assim. A raposinha é mentira, é uma desobediência nessa hora. Então, meus irmãos, nós chegamos num momento que temos que definir as coisas. O livro de Cantares, ele veio para nós para dizer assim, você tem que viver assim, eu quero a igreja assim. E daqui para frente vocês vão ver como o Senhor quer ver a igreja. De que forma Ele quer ver na hora do arrebatamento. É como se assim, bom, eu vou me casar, eu quero ver uma noiva, eu quero ver ela assim, 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 o cabelo, roupa, isso, a face, toda a descrição. Então ele diz assim, fala a respeito da beleza dela, né, da beleza de forma. Então, ela é formosa. Em todo o livro ela é formosa. Aí lá no final, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército que tem bandeiras. Então, meus irmãos, o livro é algo extraordinário. E só quem está no Espírito que vai vencer. Meus queridos, olha aqui. Estamos aqui no livro de Cantares, temos muita coisa para ver. Eu avancei um pouquinho, só para os irmãos daqui a 2 meses a saberem, né, como vão se... Mas eu quero dizer, estamos prontos dessa hora de definição. Quem não tiver definido, trate de se definir. Sua posição para nós é muito importante, de cada um. Não, minha posição é essa aqui, segue. Não, minha posição é a obra, então fica. Não, eu acho, vai embora. Eu penso, pode ir. Mas aquilo que o Espírito Santo está determinando, nós vamos fazer. Com 2, com 10, com 5, com 1000, seja com o que for. A igreja tem que se definir agora. E ela vai subir, a noite chegou, o desejo de que o noivo volte logo, tem que estar no coração, tem que estar nas mentes. Não é imposição, não. Se o mundo está bom, fica com ele, pode ficar.